Queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, neste momento. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, e o levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo do céu de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, e lançou-se em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos louvar o teu nome. Nós te agradecemos pela tua palavra, que tem tanta coisa a nos ensinar. Ó Deus, fala ao nosso coração neste momento. Deus, que o Senhor me capacite, me dê sabedoria, me dê a unção que eu necessito, ó Deus, para que eu possa transmitir a tua palavra. Senhor, eu sei que muitos aqui dentro desse ambiente, e alguns que estão assistindo, Senhor, pela internet, estão padecendo por sofrimentos. Senhor, e quando vemos a história desse homem, um homem que padeceu,
tanto sofrimento e teve tanta paciência para suportar. Senhor, ensina-nos, dai-nos entendimento da Tua palavra, mostra-nos, ó Pai, a cada dia o Deus poderoso que Tu és, um Deus que está no nosso meio e um Deus que é capaz de todas as coisas. Nós pedimos, abençoa-nos, fala ao nosso coração, cerca esse lugar com os Teus anjos. Eu repreendo deste ambiente toda obra satânica, tudo que Satanás queira plantar nos nossos corações, trazendo distração e inquietação. Ó Deus, nós repreendemos no nome de Jesus e lhe pedimos, ó Pai, fala, porque nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. O texto que acabamos de ler é uma introdução ao livro de Jó, fala um pouco da vida de Jó, mas nós temos 42 capítulos que nos dão um entendimento sobre a questão do sofrimento do ser humano, a questão da paciência que temos que ter, a questão da fé que nós temos no nosso Redentor, que é vivo e que faz coisas maravilhosas na nossa vida. Então o livro de Jó, ele é riquíssimo em ensinamentos para a nossa vida. Não é fácil padecer por sofrimentos. Sofrer, ninguém quer sofrer, mas que o sofrimento, ele nos ensina muitas coisas, ele nos ensina. O próprio Jó, ele chega mais à frente, ele começa a ter entendimento do seu sofrimento, ele começa a entender por que Deus permitiu que ele padecesse por uma situação tão triste. Nós lemos aqui que Jó era um homem riquíssimo, ele tinha ovelhas, camelos, jumentas, bois, tinha muitas terras, era o homem mais rico que tinha em todo o Oriente, e era um homem também muito abençoado. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, e que estavam ali o tempo todo se banqueteando, eles iam de casa em casa, mostrando a união dos irmãos, né? E eles estavam ali o tempo todo, vivendo em festas, e tendo a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós sabemos que Jó, ele viveu provavelmente na época dos patriarcas. Por que isso nos dá a entender? Porque ele era o sacerdote da sua casa, não tinha sido estabelecido ainda o sacerdócio em Israel, como na época que Moisés assume e é estabelecido o sacerdócio, e ele constrói o tabernáculo, começa a adoração, começa o sacrifício dos animais, em função do pecado do povo, em função do pecado individualmente. Mas aqui nós vemos que Jó, ele fazia sacrifícios pelos seus filhos. Ele dizia o seguinte: vai que eles pecaram, então eu vou sacrificar, vou diante de Deus fazer os sacrifícios perante Deus, para que Deus possa perdoar os nossos filhos. Então ele viveu provavelmente na época dos patriarcas, onde os patriarcas, eram os sacerdotes das suas casas. Viveu na região do Oriente, uma região próspera e abençoada ali, e foi um homem muito abençoado por Deus. E ele foi alguém muito especial, que Deus faz referência dele, fala, olha, observar, se ele chega para Satanás vem de rodear a terra, olhar as coisas, as pessoas, tramando as suas artimanhas, e de repente Deus fala com ele: observasse meu servo Jó, homem temente a Deus, homem bom, reto, desvia do mal, pessoa íntegra realmente. E Satanás começa a desafiar a Deus. Ele fala: Deus, você sabe por que ele te serve? Ele te serve porque você dá tudo de melhor para ele. Ele te serve porque ele tem tudo do bom e do melhor. Ele é o homem mais rico da terra. Ele tem boi, tem ovelha, tem camelo, tem terra, tem filhos saudáveis. Os filhos dele são unidos.
Ele te serve só por isso. Por isso ele tem te servido. Mas se acontecer alguma coisa com ele, se ele padecer por algum sofrimento, você vai ver que ele vai blasfemar, que ele vai fazer alguma coisa contra Deus. E ele desafia Deus, e Deus permite que toque em tudo menos na sua vida, na vida de Jó. E Satanás começa ali a articular e começa a trazer problemas na vida de Jó. E a história que nós lemos, perde os animais, perde os filhos, perde depois no capítulo 2 a sua saúde, que Deus permite que Satanás toque na sua saúde também, e assim ele padece de um grande sofrimento. Eu fico pensando, às vezes a gente perde alguma coisa nessa terra, perde um pai, perde uma mãe, e é uma coisa natural que vai acontecer quando eles se tornam mais idosos, e aquilo já traz um sofrimento no nosso coração. Nós perdemos alguma coisa, tem um acidente de um carro, nós já ficamos tristes com aquilo, e pensa bem o que aconteceu, num dia só, esse homem perdeu tudo, perdeu a sua família, sobrou só a sua mulher, e ainda falando no ouvido dele, para ele blasfemar contra Deus. Que coisa terrível, que é muito sofrimento. Quando a gente lê essa história e vê esse capítulo, a gente não para pensar, não entra na história, não pensa que um simples sofrimento que a gente padece, uma enfermidade que nós padecemos, eu estou passando por aí, recuperando uma rouquidão, que coisa chata, que transtorno, é uma rouquidão, uma coisa que dá para levar, mas é chato a gente ter enfermidades, é chato a gente perder alguma coisa, é chato a gente padecer por qualquer sofrimento, mas nós estamos sujeitos a isso, porque nós vivemos em um mundo caído, muitas pessoas, e às vezes perguntam, eu como pastor principalmente, às vezes as pessoas que estão lá fora no mundo, se Deus é esse Deus que vocês falam, se Jesus é esse Jesus que você fala, por que tem tantas crianças sofrendo com enfermidade, crianças inocentes, tantas crianças sendo assassinadas, e tem muitas pessoas que são más, que têm riqueza, que prosperam? É porque nós vivemos num mundo caído, num mundo onde impera o pecado, e um mundo que, infelizmente, essas coisas acontecem. O ímpio prospera, e muitas vezes o justo não prospera tanto, né? Isso são coisas deste mundo caído, mas eu queria, nessa noite, estar trazendo algumas respostas, que ao ler o livro de Jó, ao parar para pensar no livro de Jó, mais uma vez, Deus trouxe ao meu coração, e eu queria compartilhar com vocês essas questões em relação ao sofrimento. Talvez traga respostas para você, talvez chegue ao seu coração, talvez você está se perguntando, por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Né? E eu queria trazer algumas respostas que muitas vezes nós ficamos em dúvida, e muitas vezes as pessoas colocam dúvidas no nosso coração, e eu queria trazer isso para vocês nessa noite. E primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a questão da origem do sofrimento. A origem do sofrimento pode vir pelo nosso pecado. Traz sofrimento quando nós pecamos? Sim, porque nós damos brecha a Satanás para entrar na nossa vida quando pecamos, e nós podemos padecer sofrimentos, e esses sofrimentos, né, atingem a nossa vida, e a solução para esses sofrimentos é o quê? É arrependimento dos pecados, é confissão de pecados e arrependimento, pedir que o sangue de Jesus Cristo nos purifique desse pecado. A solução é essa, quando nós pecamos. Mas toda vez que nós sofremos é porque estamos em pecado? Não, claro que não,
Porque às vezes nós sofremos por uma segunda coisa, é porque pessoas ao nosso redor pecam. Se eu pecar, minha esposa sofre, vai sofrer, porque vai atingir minha família, meus filhos vão sofrer, a igreja vai sofrer. Olha quanto sofrimento eu posso trazer através do meu pecado. E assim é com qualquer um de nós. Então, muitas vezes é o nosso pecado, mas muitas vezes nós sofremos também pelo pecado de outro. Um filho que peca e traz tanto sofrimento para a família. Um marido, uma esposa que peca e traz tanto sofrimento. Então, às vezes o sofrimento vem pelo nosso pecado, mas por pecado de pessoas muito próximas a nós, que vai trazer também sofrimento à nossa vida. Mas algumas vezes o sofrimento vem por desastres físicos ou naturais evitáveis. Evitáveis. Às vezes os sofrimentos vêm por coisas da vida, vamos dizer assim, coisas da vida. E muitas dessas coisas da vida são evitáveis. Vou dar um exemplo. Eu estou na BR-381 indo para Belo Horizonte, a 140 por hora. Eu estou querendo, o que eu estou querendo da vida? Acidente. É evitável isso? Sim. A maior parte dos acidentes, se eu não cortar em lugar que não devo, se eu andar numa velocidade adequada, se eu fizer a conservação certa do meu carro, né, todas as prevenções, menos riscos de acidente vou ter. Se eu não dirigir com sono, são problemas que trazem sofrimento à minha pessoa e às pessoas que estão ao meu redor, e são evitáveis. Evitáveis. Nós podemos evitar. Muitos outros exemplos eu podia dar aqui, mas você fique com esse exemplo aí na sua cabeça. E também nós podemos passar por sofrimentos, por desastres físicos naturais inevitáveis. Inevitáveis. Foi o caso de Jó. Jó passou por um sofrimento que foi inevitável, porque Satanás que o atacou com a permissão de Deus. Então foi inevitável. Isso é coisa natural. Caiu a casa, morreu os animais, aconteceu o ataque dos inimigos, porque houve um problema e foi inevitável. Então aconteceu, são coisas que acontecem e são inevitáveis. Eu estou na estrada, novamente eu vou dizer aqui, e vem uma outra pessoa, estou fazendo tudo certo, mas vem outra pessoa na contramão e bate no meu carro e causa um acidente. Foi inevitável, só se eu não fosse viajar, seria evitável. Mas se eu estiver na estrada, é inevitável, porque alguém, outra pessoa lá, que poderia ser evitável na vida dela e na minha vida, ela tornou inevitável pelo erro que ela cometeu. Então são situações que são inevitáveis na nossa vida. Então, esses sofrimentos têm várias origens. Nem sempre o nosso sofrimento é pelo pecado. E muitas vezes nós somos questionados contra isso. Se estamos passando por um sofrimento, tem pessoas que se dizem muito espirituais, entre aspas, que falam: será que você não está em pecado? Será que você não está cometendo alguma coisa errada? E muitas vezes você procura e não acha. Foi o caso de Jó. O Jó, os amigos dele chegaram ao Jó: você cometeu algum pecado, Jó? Arrepende desse pecado. Ele falou: gente, eu não sei qual é o pecado, o que eu fiz. Eu estava servindo a Deus, eu estava fazendo meus sacrifícios, eu nunca roubei. A descrição do livro de Jó, você pode ler depois com calma, são uns 42 capítulos lindos, poéticos, e que trazem muitas lições. Ele fala: eu nunca roubei do órfão, eu nunca roubei a viúva, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca desejei a mulher do próximo. Então ele vai descrevendo as situações, e os amigos estavam ali o acusando do sofrimento em função de um pecado. E nem sempre que nós passamos
por uma enfermidade, por um acidente, por uma perda financeira, é porque nós estamos em pecado. São coisas que podem acontecer na vida, e talvez por as pessoas que ao nosso redor que erram, né? Podem errar. Às vezes a gente está padecendo, a mulher está padecendo um grande sofrimento porque o marido errou, ou vice-versa, ou o filho, ou o pai, enfim, são situações que trazem a origem do sofrimento. Agora eu queria falar outra coisa sobre o sofrimento. Segunda questionamento que muitas vezes a gente tem no coração é sobre os sofrimentos. São sempre causados por Satanás? Não, nem sempre é Satanás que está causando os sofrimentos nas nossas vidas, mas ele causa sofrimentos na nossa vida? Causa. Nós vivemos num mundo caído, como eu falei, e Satanás ele anda a passear por toda a terra, buscando destruir a humanidade, destruir o ser humano, O prazer que Satanás tem é de destruir o ser humano, porque ele sabe que Deus nos ama, e ele nos amou tanto, que ele mandou o seu próprio filho para dar a sua vida por mim e por você. E aí isso causou ainda mais indignação em Satanás, mais ódio de Satanás, saber que Deus nos ama ao ponto de dar aquilo que ele tinha de mais precioso para morrer numa cruz do Calvário, como um maldito pelas nossas vidas. Então, Satanás, ele odeia a humanidade, ele sabe que Deus nos ama, que Deus só quer uma coisa da gente, a gente entregar o nosso coração e reconhecer Jesus como único e verdadeiro Salvador, e seguir esse Jesus, os seus caminhos, como mestre que ele é, e nós como discípulos devemos fazer aquilo que ele fez. É isso só que Deus quer de nós. Mas Satanás, ele ataca, ele não pode estar em todos os lugares. Satanás não é como Deus, que está em todos os lugares. Deus está aqui, e ele está agora no Japão, em algum local, está em todos os lugares do mundo, e Deus, ele é Deus. Satanás, ele não pode isso, então ele ataca as pessoas, agride as pessoas, ele veio para roubar, matar e destruir, ele usa os seus anjos caídos, anjos que se revoltaram junto com ele, quando ele foi expulso do céu por desobedecer a Deus, pelo seu orgulho, por querer ser rebelde a Deus. Então ele saiu. Satanás não pode. Satanás também não pode entrar na nossa mente. Não pode entrar na nossa mente. Tanto é que se ele pudesse entrar na mente, ele saberia que Jó não trairia Deus. Jó não trairia Deus. Ele falou: olha, se tocar na vida dele, no que ele tem, nas bênçãos que o Senhor tem dado, na riqueza dele, certamente ele vai pecar, ele vai blasfemar contra Deus. Satanás não pode entrar na mente, e ele não entrava na mente de Jó. A mente de Jó era uma mente pura, uma mente voltada para Deus, como deve ser a nossa mente, voltada para Deus. Nós não servimos a Deus, assim como Satanás queria falar que Jó servia a Deus só pelos benefícios. Nós não servimos a Deus apenas pelos benefícios. Nós sabemos que Deus nos beneficia, que Deus nos abençoa, mas nós não servimos a Deus apenas por isso. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso Criador, e nós como criatura, nós sentimos dentro do nosso coração esse anseio, e o dia que nós encontramos Jesus, nós encontramos o verdadeiro caminho que conduz até Deus, e nós nos sentimos felizes e abençoados. Então, Satanás, ele não pode, mas Satanás, a palavra de Deus nos diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está o tempo todo buscando brechas na nossa vida, e ele fica procurando brechas para nos destruir, e ele muitas vezes age como acusador, como ele foi com Jó. Ele falou: olha, ele te serve aí só porque você, Deus, dá tudo para ele. E Deus falou assim: vou permitir para você tocar, para que sirva de exemplo.
E Satanás, ele fica o tempo todo tentando nos acusar. Ele fica o tempo todo tentando destruir a nossa vida, a nossa reputação. Ele fica o tempo todo. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31 e o versículo 32 diz o seguinte: disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Satanás estava pedindo os discípulos para esmagá-los como um trigo, e Jesus Cristo estava ali clamando por eles. E hoje nós sabemos que Satanás, ele fica o tempo todo acusando, nos acusando e querendo nos destruir. Só que nós temos um advogado nos céus, que é o Senhor Jesus Cristo, que está à direita do Deus Pai e que nos defende, assim como ele defendeu a Pedro nesse momento. Olha, eu tomei a sua causa, Pedro, eu orei por ti, para que você não se desfaleça, para que você tenha fé, você continue firme. Então nós temos que entender que muitos sofrimentos na terra, muitos dos sofrimentos são causados por Satanás, como ele causou na vida de Jó, e como ele tem causado no mundo. Nós vemos nações que são nações ímpias, que não adoram o Deus verdadeiro e poderoso, nações idólatras. Quanto sofrimento, quanto sofrimento. Quando a gente olha para a África, quando a gente olha para a Índia, quando a gente olha para tantas outras nações, que nós vemos a opressão de Satanás massacrando o povo, não estou falando do povo de Deus só não, massacrando o povo, a pobreza extrema, uma dificuldade para que as pessoas blasfemem contra Deus, para que as pessoas questionem a Deus. E esse é o trabalho dele no mundo, trazendo guerras, fomes, pestes e tantas outras coisas, e agredindo o ser humano e trazendo problema e sofrimento ao ser humano. Como um todo nós vemos Satanás agindo nesse mundo. E nós temos que ter essa convicção e conhecer Satanás. Ele não entra na sua mente. Ele não pode de forma nenhuma ir contra a sua vida. Ele pode ficar ao derredor, mas só com a permissão de Deus. O terceiro aspecto que nós vemos aqui, que Deus, ele está atento ao nosso sofrimento, o tempo todo. E Satanás só pode fazer alguma coisa contra a nossa vida, se Deus permitir. É claro o texto aqui, olha o que diz o versículo 12, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então o que Deus fala, olha, Satanás, ele não pode contra a sua vida. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Satanás não pode contra a minha vida, não pode contra a minha vida. Ele tem que pedir permissão a Deus para trazer qualquer tipo de problema. E às vezes Deus permite alguma coisa, como permitiu na vida de Jó, não com intenção de nos machucar, porque Deus não tem esse negócio, está vendo, agora eu vou maltratar esse meu filho. Não é isso não, porque Deus pensa lá na frente. Deus pensa lá na frente. Ele pensava, não nesse Jó aqui, que era um homem temente a Deus, um homem íntegro, mas ele pensava num Jó muito melhor, um Jó que chegou lá na frente na sua vida. Ele falava, antes eu conhecia de ouvir falar a Deus, agora os meus olhos o veem. Quando Deus permite, porque Deus, você tem que entender só uma coisa, Ele está no controle de todas as coisas. Se Ele permite que a gente passe por algum sofrimento causado por Satanás, Ele tem um ensinamento a nos dar lá na frente. Deus não faz apenas por, assim, eu gosto de ver a humanidade sofrer, eu gosto de ver meu servo sofrer. Deus não gosta disso.
Tanto é que Ele vai nos levar para o céu, um lugar que não vai haver mais choro, nem pranto, mas nem dor, nem separação, nada dessas coisas que nós padecemos hoje. Só que para chegar lá, Deus está nos preparando, está nos moldando, está moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo. Então, nós entendemos com essa conversa que Deus tem com Satanás, que Satanás, ele não tem poder nenhum contra as nossas vidas. Se acontecer algum sofrimento causado por ele, porque muitas vezes, como eu falei, são sofrimentos causados por nós mesmos, por causa do nosso pecado, ou pecado de outra pessoa próxima, mas causado por Satanás, com a permissão de Deus. Só Deus. Ele pode nos acusar, pode falar o que ele quiser, mas nós somos do Senhor. Nós temos Deus na nossa vida. Ele é maior do que qualquer anjo caído. Ele é poderoso. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, se você está passando por algum sofrimento, saiba você que Deus vai te tornar uma pessoa melhor lá na frente. Saiba você que Deus, se não é pecado seu, Deus vai trazer algo muito especial sobre a sua vida, como trouxe na vida de Jó. Um quarto ponto que eu quero colocar aqui sobre o sofrimento, que não é pecado a gente demonstrar o nosso sofrimento. Uma vez eu fui num velório, tinha morrido uma criança de menos de um aninho. Aquela criança morreu no berço. Inexplicavelmente, a mãe chegou, encontrou a criança ali morta. E ali chegaram algumas pessoas, e eu cheguei ali perto, no hospital ainda, chegaram algumas pessoas perto dessa mãe, ela era de uma igreja, e as pessoas daquela igreja chegaram e falaram assim: ó, você não pode, você é a serva de Deus, você não pode chorar, você tem que entender que Deus é que fez isso, Deus é poderoso. Elas estavam certas. Agora, a pessoa não demonstrar sofrimento, no momento do sofrimento, é pedir demais para as pessoas. E nós vemos aqui, mostrando isso claramente, versículo 20 a 22 de Jó, diz o seguinte: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e se levantou, e se lançou em terra, e adorou. Isso são coisas de alguém que está sofrendo. Rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, e se lançou em terra. Era típico ali, daquelas pessoas do Oriente, quando elas estavam padecendo por um grande sofrimento, elas rasgavam as suas roupas, elas raspavam muitas vezes suas cabeças, e muitas vezes se lançavam ao pó, na terra, para demonstrar o seu sofrimento. Versículo 21, ele diz: e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não estava fazendo ali, com a demonstração do seu sofrimento, que ele estava botando a culpa em Deus, não, que ele estava blasfemando contra Deus. Nós sofremos, nós choramos quando estamos padecendo por um sofrimento. Davi chorou quando seu filho estava adoecido, quando Absalão morreu, apesar de Absalão ir contra a vida dele, mas era um filho, ele chorou. O próprio Senhor Jesus Cristo chorou e sofreu, ao ponto do seu suor se tornar em sangue, tamanho o sofrimento de Jesus Cristo ali no Getsêmani. Então Jesus chega ao ponto de dizer: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então não é pecado nós demonstrarmos a nossa tristeza quando nós passamos. É pecado sim,
nós blasfemarmos contra Deus, é pecado sim, nós murmurarmos contra Deus, mas nós demonstrarmos que estamos tristes, no momento de luto, no momento de separação, no momento de uma enfermidade. É claro que nós somos humanos e normais, e é normal nós padecermos e sofrermos e chorarmos. Nós não podemos impedir ninguém de falar assim, não chora que você é crente, de forma nenhuma. Crente chora, crente sofre, crente também padece sofrimento. Só que crente tem esperança, crente tem um Deus vivo ao seu lado, crente tem um Redentor que é vivo, crente, ele sempre olha para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. A nossa diferença é essa, nós choramos, mas nós levantamos a cabeça e olhamos para Jesus, nós olhamos para aquele que tudo pode. Aqui no capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum dos seus amigos lhe dizia coisa alguma, porque viam que era muito grande a sua dor. Era muito grande a dor de Jó. Os amigos perceberam, primeiro eles ficaram 7 dias, antes de eu começar a acusá-lo, 7 dias e 7 noites, sentados com ele. Isso é bom, que bom quando nós estamos passando por um sofrimento, tem gente para sentar do nosso lado, não precisa falar nada não, senta do nosso lado, ora para a gente, não precisa nem abrir a boca, é gente que fala assim, está aqui, meu ombro para você chorar. Que coisa boa é a gente ter gente que faz isso por nós. E eles fizeram até os 7 dias tudo certo. O problema foi quando eles começaram a acusar. Será que não é um pecado seu não, Jó? O que você fez de errado, Jó? Esse foi o grande problema. E muitas vezes a gente faz isso. Fica sempre questionando o sofrimento das pessoas. Será qual o pecado? Porque sabemos que o pecado também traz sofrimento. Mas nem todo sofrimento é por causa de um pecado. E nós temos que entender isso. E nós temos que entender que não é nenhum pecado nós chorarmos, nós ficarmos entristecidos, como Jó ficou. E em nada disso, Deus o criticou. Porque é normal, ele perdeu coisa demais. Ele perdeu coisas preciosas. E quando nós perdemos coisas preciosas, é normal nós ficarmos tristes. Então não fique assim, eu estou triste, parece que eu não tenho fé. Não, você tem fé, só que você perdeu, você está triste. Mas você tem que ficar triste o resto da vida? Não, vai orar, vai clamar, vai olhar para o Redentor, vai crer, tem esperança, tenha fé, que Deus vai fazer a obra. E o quinto ponto que eu quero colocar nessa noite, e que é importante na hora do sofrimento, que não há sofrimento que dure para sempre. Não há sofrimento que dure para sempre. Lá em Jó 42, versículo 10, diz o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Isso era só uma demonstração que Deus queria mostrar para nós, que todo sofrimento, eu não sei, e nem a história de Jó mostra quanto tempo ele sofreu, quanto tempo foi essa angústia de Jó, e quanto tempo, é claro, que levou o tempo para que tudo isso retornasse na sua vida. Quando nós lemos essa história, achamos assim, que Deus fez assim, deu um estalo, daqui a pouco Jó, que tinha 7.000 ovelhas, passou a ter 14.000, não, deu a oportunidade dele de crescer novamente, e começou a ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, e adquiriu o dobro de ovelhas, e Deus deu filhos a ele novamente, para alegrar o seu coração. É claro que não ia apagar totalmente a lembrança dos outros filhos e tudo mais, mas Deus deu uma nova oportunidade. Não há nenhum sofrimento, Deus sempre nos
dá novas oportunidades. Deus sempre faz coisas grandiosas na nossa vida. Tudo vai passar, nem que seja, às vezes a gente está com uma enfermidade, e aquela enfermidade é para a morte, e o sofrimento passa também, passa para os que ficam, porque os que ficam vão ficar durante um tempo chorosos, enlutados, mas passa principalmente para aqueles que morreram em Cristo Jesus, que vão para o céu. Então, de qualquer jeito, vai passar o nosso sofrimento, e a maior parte das vezes Deus nos mostra que aquele sofrimento passa aqui na terra. Deus nos dá o livramento, Deus nos dá, se nós tivermos fé, se nós ficarmos firmes nele, se nós confiarmos nele, nós confiarmos que todo aquele sofrimento vai passar, se nós tivermos esperança, fé em Deus, ele vai nos dar a vitória. Nós precisamos entender, houve uma grande heresia pregada entre os evangélicos, que crente não adoecia, que crente só prosperava, que crente nada acontecia com eles. Isso é uma inverdade, porque Jesus nunca falou, Jesus sempre falou: no mundo tereis aflições. Nós temos aflições, e as aflições nos ajudam a crescer, as aflições nos tornam pessoas melhores, as aflições nos levam até a pensar, porque às vezes a gente pensa que a aflição do outro é por causa do pecado, aí quando a gente está na aflição, fala: não é, nem toda aflição é por causa do pecado. A aflição nos ensina, a aflição nos ensina a ser mais humildes, mais quebrantados, mais finitos. Jó, ele entendeu isso, quando ele perdeu tudo, ele falou: olha, nu vim a esta terra, e nu vou voltar, não tenho nada levo dessa terra. Então ele entendeu quão pequeno ele era, e quão grande era Deus, e nós precisamos ter entendimento sobre isso. Eu não sei, talvez você esteja sofrendo, passando por um problema, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema com um filho, um problema na sua família, no casamento, problemas que acontecem, talvez um problema lá no seu trabalho, e você tem sofrido e padecido. Mas saiba você, que nós temos um Deus que é maior que os nossos problemas. Nós temos um Deus que muda o nosso cativeiro. Nós temos um Deus que faz com que as coisas se tornem melhor lá na frente. E com certeza, esse Jó do capítulo 42 é um Jó muitas vezes melhor do que o Jó do capítulo 1. E que Deus já admirava, e que Deus já fala com Satanás: observaste o meu servo Jó. Não tem nada que nós passamos na nossa vida que nós vencemos, que nós colocamos a nossa fé em Deus, que lá na frente nós nos tornamos pessoas melhores, mais quebrantadas, mais humildes, mais fervorosas, mais crentes em Jesus. Então não fique atormentado com o seu sofrimento. Creia que Deus pode transformar o seu sofrimento, sim, como transformou o sofrimento de Jó. E Deus pode fazer algo especial na sua vida, não só transformando o sofrimento, mas moldando o seu caráter ao caráter de Cristo. Feche seus olhos. Eu queria, neste momento, fazer uma oração com você. Eu queria que você saísse deste lugar com algumas noções bíblicas sobre sofrimento, para que você pudesse entender perfeitamente que nem todas as vezes que você está passando por sofrimento, você está em pecado. Que nem todas as vezes que você está passando por um
sofrimento foi Satanás que agrediu. Não. Às vezes você está passando por questões naturais evitáveis, que você podia evitar. E você sabe disso. Mas eu queria que você saísse com esse entendimento sobre o sofrimento. Que Deus está no controle de todas as coisas. Satanás não pode nos tocar. Todas essas questões que são importantes quando nós passamos pelos sofrimentos. Mas eu queria nessa noite estar orando por você que está passando por um sofrimento e que crê que Deus pode mudar o seu cativeiro nessa noite, que Deus pode transformar. Se você tiver fé, se você não tem, por favor, fique como está. Mas se você tem fé que Deus pode transformar o sofrimento, que Deus está no controle de todas as coisas e Ele pode apenas com uma palavra nessa noite falar: olha, eu te abençoo, eu vou transformar. Talvez não seja imediatamente, talvez vai levar alguns dias, alguns anos. É claro que na vida de Jó, para ele adquirir novamente 14 mil ovelhas, levou alguns anos. Para adquirir os filhos também, levou alguns anos. Mas Deus vai mudar o seu cativeiro. Enquanto você ora, enquanto nós oramos aqui, Deus vai colocar um bálsamo no seu coração. E você vai sair desse lugar glorificando a Deus, não só pelo livramento, mas pela experiência com Deus, de passar pelo sofrimento, glorificando a Deus. Eu queria orar com você. Se Deus falou o seu coração, você tem vivido alguma coisa que tem te incomodado, que tem feito você sofrer, eu queria orar com você. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento e falar: Deus, eu entendi que essa palavra é para mim. Eu tenho entendido, e eu tenho certeza que Deus, que está neste lugar de uma forma tão real, desde o momento que nós entramos neste lugar, a presença desse Deus é real. E Deus pode transformar agora. Se é uma enfermidade, Ele pode curar. Se é um problema na sua família, Ele pode transformar. Se é um problema nas finanças, Deus pode mudar a história. Mas para isso, olhe para o Redentor, para o autor e consumador da nossa fé neste momento. Olhe apenas para Jesus. E nós vamos estar orando juntos. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse com Deus. Ore com você e Deus neste momento. Fale com Ele. Fala da sua dor. Fala do seu sofrimento. Jó estava ali sofrendo. Jó rasgou o seu coração. O ato de raspar a cabeça, rasgar o manto, é muito mais do que uma questão física. Ele estava rasgando o seu coração diante de Deus e falando: Senhor Deus, eu estou sofrendo, isso me incomoda. Fale com Deus. Deus sabe o que você está passando, e Deus é poderoso para transformar essa situação. Enquanto nós estivermos orando, eu creio que pela fé, Deus vai estar tocando na sua vida. Deus vai estar transformando a situação. Porque Deus não mudou. O Deus de Jó é o nosso Deus. O Deus que observava Jó nos observa. E nós vamos estar crendo no poder desse Deus. Pai, eu quero louvar o Teu nome, pela Tua palavra que nos ensina, Deus. A Tua palavra que não nos engana, quando diz que nós passamos por aflições nessa terra, que os sofrimentos, eles nos fazem crescer, nos amadurece, nos fazem pessoas melhores,
Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor permite que aconteça na nossa vida. Mas, Senhor, eu sei também que o Senhor é o Deus que dá o livramento. Eu sei que o Senhor é o Deus que transforma os cativeiros. E nessa noite nós queremos lhe pedir, ó Pai, transforma o cativeiro dessas pessoas que estão aqui neste momento, de pé na tua presença, crendo no teu poder. Aquelas que estão na internet neste momento ouvindo, ó Pai, e que também estão tendo fé, estão crendo no teu poder transformador dos sofrimentos, no teu poder que é muito maior do que o poder de Satanás, ó Deus. E nós repreendemos toda a obra de Satanás contra essas vidas. Nós lhe pedimos, ó Pai, que o poder transformador de Jesus esteja sobre cada uma dessas vidas, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, porque é Jesus que faz isso, é no nome dele que nós lhe pedimos, ó Pai. Ele que é o nosso advogado, ele que não permite que Satanás venha nos acusar, ó Deus. E nós lhe pedimos, abençoa-nos, livra-nos, ó Pai, de todo o poder das trevas, livra-nos das enfermidades, livra-nos dos problemas, Senhor, seja de que natureza for, e que possamos sair deste lugar com uma só certeza no nosso coração: nosso Deus é maior do que os nossos problemas, e uma palavra só do nosso Deus transforma todo o nosso cativeiro. E eu te agradeço, Senhor, por isso, em nome de Jesus.